Bia Lisboa, uma atriz brasileira que compartilha de diversas áreas da atuação. Vamos ver o que ela tem a nos dizer. Olá, pessoal do YouTube e pessoal de São Gonçalo, como vai vocês? Hoje eu estou aqui com Bia Lisboa. Tudo bem, Bia? Oi, gente, tudo e vocês? Bia, você é uma atriz que está há muito tempo atuando, não é? Desde pequena você sempre quis ser atriz. Conta um pouquinho de como foi esse começo nessa área. Isso mesmo, desde pequenininho eu já tô nesse universo da gravação e tudo mais. Começou quando eu tinha 3 aninhos já, eu já tirava foto e tudo mais. Porém, o meu primeiro trabalho foi com 6 anos, que eu fiz um comercial. E foi onde eu comecei a fazer vários comerciais, propagandas e tudo mais. E eu percebi que eu gostava muito daquilo ali. E com 8, 9 anos eu comecei a fazer essa parte do audiovisual. Que aí foi onde eu gravei os curtas, as séries. E desde então eu me apaixonei nesse mundo. Eu gosto muito de estar em frente às câmeras, decorando texto, contracenando. É muito legal. Então desde pequenininho eu sigo nessa carreira e pretendo continuar também. Eu entrevistei seu amigo Fabrício Gabriel, que atuou junto com você em Franjinha e Milena em Busca da Ciência, né? Como surgiu esse convite para entrar nessa série? Ai, nossa, você falou do Fabrício, me dá muita saudade, ele é muito legal. Nossa, foi incrível gravar a série, né, contracenar com ele. Foi, nossa, um momento muito legal. E assim, o convite veio a partir dos testes, né? Surgiu um teste ali, eu mandei o teste, aí foi quando eu comecei a passar de fases até chegar ali na parte do presencial. E do presencial, eu fiz as cenas na hora de gravar, né, pra testar, com vários garotos assim. Só que com o Fabrício, foi, tipo assim, muito diferente, porque ele não é daqui de São Paulo, né? Ele é lá de Santa Catarina. Então ele só pôde vir uma vez e acabou sendo que ele foi contracenar comigo. E desde aquele dia a gente criou uma amizade, assim, nossa, a gente se aproximou muito rápido. Então a nossa cena fluiu super bem também. A gente conseguiu contracenar ali muito tranquilamente. Foi, nossa, foi muito legal aquele dia, né, do teste. Tanto que quando a gente recebeu a aprovação, que foi, tipo assim, poucos dias depois, eles falaram pra gente, né, que foi uma das aprovações mais rápidas da MSP. E eu acho que Caramba! foi muito por conta disso mesmo, é. Acho que foi, tipo, muito por conta disso, da gente ter realmente nossa vibe ali, ter dado muito certo uma com a outra, a gente, tipo assim, virado super amigos e tal. Então foi, acho que, a parte principal, né, pra acontecer esse projeto, né, da gente ter uma amizade ali, confiar no seu parceiro de cena. Eu confiava muito no Fabrício, a gente realmente, assim, era muito amigo. Então, nossa, foi muito legal esse convite. Eu chorei quando eu recebi a aprovação, né? Eu lembro que eu tava na aula de inglês. Minha mãe começou a me chamar assim, ela falou, Bia, vem cá, corre aqui. Aí ela tava com o meu booker, e foi onde a gente tava ali em ligação. Ele começou a contar pra mim. E quando ele falou assim, Bia, você vai ser a Milena da Turma da Mônica, eu comecei a chorar. Porque, nossa, Turma da Mônica, eu nasci com Turma E, da Mônica, né? Nossa, eu nasci. Eu literalmente aprendi a ler com os gibis da Turma da Mônica. E desde pequenininha, eu sempre falava que eu parecia muito a Mônica Baby. Tanto que meu aniversário de 1 ano foi da Turma da Mônica Baby. E aí minha mãe falava, quando, tipo, quando surgiu, né, lançaram a Milena, ela falava, nossa, parece muito com ela. E realmente, eu pareço muito com ela que eu fiz ela. Então, nossa, foi muito sim, receber essa aprovação. Foi parece muito. bastante. Parece, né? Daí minha mãe falou assim, nossa, mas você parece muito com ela. Eu falei assim, mãe, também acho que eu pareço com ela. E aí veio essa oportunidade de fazer o live action dessa personagem tão incrível. Nossa, eu adorei muito, de verdade. Foi muito legal. E de todos que eu entrevistei nesse universo da Turma da Mônica, todos falam que é uma coisa. Porque a Turma da Mônica é a infância de muita gente, né? E falando Sim, do totalmente. criador da Turma da Mônica, porque você e o Fabrício conheceram o Maurício de Souza, não foi? Como foi esse Sim. encontro? Como foi conhecer ele? Nossa, eu falo que foi um dos dias mais memoráveis, assim, porque, meu Deus, eu acho que eu nunca fiquei tão em choque igual eu fiquei aquele dia. Porque a gente já sabia, né, que a gente ia no MSP e tal, conhecer a maioria de suas produções. E enfim, a gente tava lá conhecendo, a gente recebeu gibi, recebeu um monte de coisa, a gente conheceu todos os lugares, aonde ele começou a escrever, como eram feitos os gibis. Nossa, foi muito legal aquele dia. E aí a gente tava andando assim, normal, a gente tava gravando, né? Porque o pessoal pediu pra gente gravar nossas reações. Foi quando o Fabrício tava olhando já pro outro lado. Ele me cutucou assim. E eu tava gravando assim, eu tava gravando
Acho que era um pôster ali que tava ali que eu achei muito interessante. Ele tava gravando. Daí ele me cutucou assim. Aí ele, Bia, olha aqui. Eu, peraí que eu tô gravando. Ele, Bia, olha aqui. Quando eu olhei pra trás, o Maurício de Souza na minha frente. Eu fiquei em Caramba! choque. Eu fiquei em choque, eu comecei a chorar. Eu fiquei assim, ai meu Deus, meu Deus. Aí eu comecei a chorar. Aí ele ficou assim, ó, tipo, sem reação. A gente ficou sem reação, porque a gente não imaginava que ele ia estar ali, sabe? E a gente ficou assim, eu fiquei em choque. Aí eu comecei a chorar. Daí quando ele chegou em mim, ele perguntou, né, pra gente nosso nome. Aí eu fiquei assim, Bia, Bia. Eu não sabia falar, eu tava chorando, eu tava, tipo assim, muito em choque. Daí depois ele falou assim, nossa, vocês parecem muito com meus personagens. Aí caiu a ficha, eu falei assim, meu Deus do céu. Eu tô fazendo a personagem dele. Aí eu comecei a chorar de novo. E ele é um querido, ele é um querido. Nossa, eu adorei muito ter conhecido ele. Porque depois disso, ele, tipo, foi andando com a gente, né? Pela MSP. Ele contou a história dele, tipo, de como ele começou a desenhar, de onde ele viu que era uma paixão dele, né? Escrever gibi. E, nossa, eu escutava ele assim, eu ficava assim, meu Deus. Tipo, não, eu não Porque tava se caindo. pra gente já que já leu os gibis, já é uma emoção gigante, eu Uhum. imagino pra vocês que interpretam os personagens, né? Exatamente, nossa, foi uma emoção assim, sem igual. E aí eu levei, né, o meu papel, uma foto minha, porque eu falei pra você, né, que meu aniversário de um aninho foi da Turma da Mônica. E eu Ah, que levei pra legal. ele autografar, ele autografou lá. Nossa, tá no meu quarto até hoje, pendurada assim, bem à mostra, porque, meu Deus, foi muito legal, eu adorei. E na série vocês contracenavam com o cachorrinho Bidu, não é? Eu fiquei curioso de saber, o Bidu ali tinha alguém ali fazendo Bidu ou era só efeito, vocês não falavam com ninguém ali, mas era alguém? Não, não sei como é que era. O Bidu, gente, nossa, eu amava quando tinha cena com o Bidu. Nossa, eu rachava de rir. Nossa, era muito legal. Porque era um fantoche, né? Era um Uhum. fantoche ali. Aí tinham pessoas embaixo, assim, manuseando ele. Só que parecia tão real, que eu ficava, meu Deus. O Era o trabalho Bidu. dela, era o Bidu, eu ficava assim, gente, meu Deus, literalmente Bidu. Tipo, ele saiu do gibi e tá aqui. Porque era muito igual o trabalho das meninas que fizeram, né? Ele desde o zero. Nossa, foi incrível, porque ele realmente tava muito real. E quando tinha cena com o Bidu, a gente sempre fazia alguma coisa assim, sabe? Pra gente fazer assim. Porque era uma duplinha mesmo, sabe? A Milene e o Uhum. Bidu. Então, meu Deus, eu adorava gravar cena com ele, que a gente falava, não, vamos fazer tal coisa nessa hora, porque era muito legal, porque era realmente uma duplinha, né? Os dois Uhum. ali, e aí era duplinha com o Fabrício. Aí, é porque eu acho que não acabaram não lançando essa parte, mas tinha também um que a gente tinha gravado, que era eu e o Bidu fazendo a dancinha igual. Nossa, eu adorava, eram as melhores cenas. Eu amava. E além de Franjinha e Milena em Busca da Ciência, você interpretou a Júlia em Caverna de Preta, de Petra. Petra, que tinha um elenco maior, né, do que a outra série. E como era essa dinâmica de elenco? Uhum. Então, na verdade, foi a série, eu fiz a segunda temporada, né? E a principal era a Petra, que quem fez ela, aliás, foi a Júlia. Aliás, Júlia, você é incrível, adoro você. E todo dia, na verdade, cada episódio era um convidado diferente, né? Na série, assim. Então, cada dia de gravação era um ator diferente. Então, tipo, era sempre eu e a Júlia. E no dia era um ator diferente. Então, cada ator tinha muito um jeito de trabalhar, sabe? E eu acho que foi um aprendizado muito bom pra mim como atriz, ver como cada ator trabalha, sabe? Porque Uhum. como eu sempre gravava, tipo, os curtas que eu gravei sempre era só eu, ou a série, por exemplo, era só eu e o Fabrício. Então, nessa série da Caverna de Petra, acho que foi muito interessante pra mim, porque eu realmente descobri que não existe apenas um jeito, sabe? De, enfim, treinar texto, decorar texto, ver jogo de câmera, como se posicionar em frente à câmera. Porque eu consegui ter a noção de várias pessoas fazendo. Além da Júlia também, né, ser muito, uma atriz muito versátil. Então, ela estava assim, ele sempre me ajudando. Ele falou assim, Bia, quando você quiser bater texto, chega aqui em mim. Aí o pessoal também que fizeram, né, esses convidados chegavam em mim e falavam, ó, eu faço texto de tal forma, você quer também tentar? Então, nossa, eu aprendi várias dicas ali com eles. Então, acho que, tipo, sobre ter isso de ter várias pessoas no elenco,
Eu acho que é muito legal, porque você acaba aprendendo um pouquinho de cada coisa, né? E assim você vai Sim. evoluindo. E além de atriz em frente às câmeras, você também é atriz de palco, né? Vi que você É. participou do musical da Matilda. E como é para você? Você fica mais nervosa em frente às câmeras, no palco? Como é que é essa dinâmica? Porque deve ser uma coisa totalmente diferente, né? Sim, é totalmente diferente. Olha, eu acho que eu fiquei mais nervosa no começo, no teatro. Porque como eu já vinha de audiovisual, então, tipo, eu não tinha tanto problema pra gravar ali em frente à câmera. Porque não parece, né? Mas fora da câmera tem muita gente trabalhando ali. Tipo, não é só o Uhum. diretor e os atores, tem muita, muita, muita gente por fora. Então, estão sempre ali assistindo a gente gravando. Mas era uma coisa que, tipo assim, era natural pra mim, sabe? Porque era uma coisa que eu gostava muito, então eu não me incomodava em questão disso. Mas o teatro musical é sempre pessoas diferentes que vão estar te assistindo. Uhum. E não é igual o audiovisual, que, tipo, se você errou, você consegue voltar, regravar, regravar, regravar. Não. Teatro musical é ali na hora, não tem como voltar, não tem como a peça parar. Então foram também, se eu não me engano, 2 a 3 meses de ensaio, se eu não me engano. E é muito diferente do audiovisual, sabe? Que a gente também tem essa época de preparação. Foram 3 meses, né? Foi um mês de gravação. Não, foi um mês de preparação de elenco. Que aí tinha a nossa preparadora ali, que preparava eu e o Fabrício. E mais 2 meses de gravação, né? Que foi o primeiro mês a gravação da primeira temporada. E o segundo mês a gravação da segunda, né? Mas no teatro musical, a gente. Nossa, eu senti muita diferença, porque eles não começavam, sabe? Conhecendo todo mundo, tudo mais, a gente já lia texto, a gente já começava a criar personagem, e tudo mais, era uma coisa bem diferente. E também porque Uhum. tem isso, né, de aprender música, de aprender coreografia. Então, nossa, foi um aprendizado muito grande pra mim também, teatro musical, porque é uma coisa que eu não tava familiarizada. Tipo, o teatro eu até tava familiarizada, mas o teatro musical é bem diferente também. Então foi, nossa, foi literalmente uma escola ali de teatro pra mim, porque eu aprendi muita coisa lá também. Foi muito legal. E na hora da apresentação, é muito divertido, porque você se diverte ali em cena, né? Até você é muito expressivo e não sei o quê. Então, tipo assim, meu, é muito, muito legal. Eu gosto muito, eu gostei bastante dessa experiência. Mas é aquilo, né? Se você errou, tem que fingir naturalidade, continua É. ali, pode parar. Mas é muito divertido, eu gostei muito, de verdade. E qual personagem você interpretou lá no Teatro da Matilda, na peça da Eu Matilda? fiz a, Hor- eu fiz a Hortência. A Hum. Hortência, assim, nos livros, nos filmes, ela é a mais velha, assim, sabe, das Uhum. crianças. E ela, por já estar bastante tempo na escola, ela conhece as regras, ela conhece como é diretora. Então, quando a Matilda chega, a Matilda e as outras crianças que estão na sala dela, ela que vai mostrando a escola, vai explicando pra eles como funciona lá, porque não é uma escola qualquer, é uma escola ali que você tem que prestar atenção e tal. Então, é tipo assim, meio que a líderzinha, sabe? Do Uhum. grupo ali, por ser a mais velha mesmo. E no teatro musical não foi tão diferente, porque realmente nós meninas que interpretamos a Hortência eram três, né? Nós três realmente éramos uma das mais velhas dali. Então, foi bem legal. É que a Hortência nos filmes, os livros, não é tão igual o do teatro musical. Mas nós meninas que interpretamos ela, a gente tentou realmente buscar bem dessa parte dos livros, dos filmes que eram onde a gente já conhecia. E aí ficou muito legal, porque ficou o musical, né, em si, o teatro musical, e um pouquinho dela ali dos filmes que todo mundo conhece já. Ah, que show. E, para finalizar, tem algum ator ou atriz que você gostaria de contracenar um dia? Nossa, eu fico pensando muito nisso, sabe? Porque eu tenho muitos atores que, assim, eu olho e falo, nossa, que é uma referência mesmo. Mas eu acho que os principais, que desde pequenininha eu sempre falo deles, é o Lázaro Ramos e a Thaís Araújo. Mano, meu Deus. Ai, que São os legal. principais pra mim. Nossa, eu gosto muito, 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 muito dos dois. Sempre assisti filmes deles, as novelas, sempre assisti. Eu gosto muito. E por eles serem referência, sabe mesmo? Por serem dois atores negros que estão, assim, no auge do sucesso. Eles realmente são Sim. atores muito bons. Então, nossa, ia ser um privilégio eu conseguir.
Quem sabe contracenar com um deles algum dia. Um dia vai, Um acredita que dia, se vai. Deus quiser, vai acontecer isso, porque, meu Deus, ia ser incrível. Nossa, eu ia amar muito, muito, muito mesmo. Ia gostar. Bia, muito obrigado mesmo, de verdade, obrigado por você Ai, ter topado a entrevista. Muito bom conhecer pessoas do ramo artístico, então é um trabalho incrível que você faz. Obrigado mesmo. muito obrigada, que agradeço, adorei a entrevista e eu espero que mais gente se interessa, né, nesse mundo e venha viver também o audiovisual, que é incrível. Show. Tchau, tchau, Bia. Obrigado. Tchau, tchau, muito obrigada.